Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu nos Estados Unidos em 2018. Envolve uma jovem de apenas 16 anos e tudo o que aconteceu nesse caso, infelizmente, é algo que acontece muito no dia a dia. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Jolie Moussa. As gêmeas Jolie e Zane Moussa nasceram no dia 21 de março de 2001, filhas de Seretta Stewart e Cirelli Moussa. Com o passar dos anos, as duas meninas se tornaram inseparáveis. Elas faziam tudo juntas e se separavam apenas por algumas horas quando necessário. As duas estudavam na Mount Vernon High School em Alexandria, na Virgínia. Jolie foi descrita por seus colegas e amigos como uma jovem muito sociável, que fazia amizade fácil. Ela sempre estava de bom humor e fazia os outros sorrirem. Em 2018, as gêmeas moravam com o pai, já que ele tinha se divorciado de sua mãe e com o irmão mais velho. Às vezes, o pai precisava sair da cidade e deixava o filho mais velho responsável pelas meninas. No dia 12 de janeiro de 2018, parecia mais um dia normal na vida das gêmeas. Elas foram para a escola, depois voltaram para casa, mas a Zane percebeu alguma coisa estranha na sua irmã. Parecia que a Jolie estava um pouco estranha naquele dia, digamos que um pouco distraída, ficava toda hora mexendo no celular, e a irmã percebeu que parecia que talvez ela estivesse conversando com alguém, mas que ela não queria falar sobre isso. Perto das 4h30, as duas jovens estavam arrumando o cabelo uma da outra quando Jolie se levantou rapidamente depois de receber um Snapchat e disse à irmã que tinha que sair e que voltaria logo. Parecia que ela estava escondendo alguma coisa. Zane disse que achou estranho como sua irmã simplesmente se levantou e saiu depois de receber um Snapchat. Ela alegou que sua irmã estava conversando com alguém o dia todo, mas ela não sabia quem era. Como a irmã disse que logo voltaria, ela não se preocupou. Por volta das 8 horas da noite, Zane recebeu uma mensagem de texto de sua irmã, informando que ela participaria de uma festa em Norfolk. Norfolk fica bem longe da cidade onde as gêmeas moravam. Dava mais ou menos 3 horas de carro de Alexandria até Norfolk. Sua irmã achou estranho que ela iria participar de uma festa tão longe, ainda mais numa segunda-feira. Para a surpresa de sua família, Jolie não voltou para casa naquela noite. No dia seguinte, sua irmã, seu pai, seu irmão, ninguém tinha notícias dela. Isso, é claro, parecia que alguma coisa muito errada aconteceu. Então, a mãe também foi informada disso, do até então desaparecimento. Então, a família foi até a polícia. Só que de início a polícia disse que com certeza ela estava bem, que ela era uma fugitiva, que ela saiu de casa porque ela quis e provavelmente ela não estava em perigo. Sua família não conseguia acreditar nisso. Para eles não fazia o menor sentido Jolie ter fugido de casa. Ela se dava bem com a família e era inseparável de Zane. Mesmo com a família dando todos os fatos de que ela não fugiria de casa, a polícia continuou com sua teoria de que ela fugiu e que estava bem. Sua família ficou furiosa porque seu caso não recebeu nenhuma consideração da polícia. Um alerta Amber normalmente é emitido quando uma criança ou adolescente desaparece, para que os outros saibam que devem estar atentos a essa pessoa que está desaparecida, mas isso não aconteceu no caso da Jolie. A polícia recebeu muitas críticas pela forma como trataram o caso dela. Eles explicaram que algumas condições específicas devem ser atendidas antes que um alerta Amber possa ser emitido. Um requisito é que tenha que haver evidências de um sequestro. E como Jolie deixou sua própria casa, ela que resolveu ir até tal lugar, para eles não havia provas de que ela foi sequestrada. A aplicação da lei deve estar convencida de que a criança ou adolescente está em sério perigo, o que pode resultar em sua morte.
deve haver informações descritivas suficientes sobre a vítima para que possam divulgar as informações corretas. Além disso, a pessoa deve ter 17 anos ou menos. A polícia, vendo tudo isso, acreditava que ela não se encaixava, porque, mesmo que ela tivesse 16 anos, ela saiu de casa porque ela quis. Depois de 4 dias de seu desaparecimento, o FBI entrou no caso. A menos de 1,5 km da casa de Jolie, em Holland Park, um corpo foi encontrado, 10 dias depois, em 25 de janeiro de 2018. As autoridades estavam vasculhando o parque quando encontraram um corpo coberto de folhas. Depois de exames, foi confirmado que o corpo encontrado era de Jolie Moussa. As autoridades revistaram este parque 2 vezes. Na primeira vez, não encontraram nada, sendo só na segunda vez que encontraram seu corpo. Agora o caso passou de um desaparecimento para um caso de homicídio, e uma pista apareceu. Um garoto de 13 anos alegou ter jogado basquete em Holland Park em 12 de janeiro. Ele diz que naquele dia um homem se aproximou dele e pediu seu celular emprestado. O garoto emprestou o celular, o homem fez uma ligação e depois devolveu o celular para o garoto. A polícia verificou o celular do garoto de 13 anos e o homem misterioso fez uma ligação para Jolie. A ligação foi feita às 5h24. O menino descreveu o indivíduo como um homem afro-americano com cerca de 1,80 m de altura. Conforme o caso evoluía, a polícia descobriu mais coisas. Jolie tinha um relacionamento com um jovem chamado Nabil Ebrahim, de 18 anos, que frequentou a mesma escola que ela, mas o relacionamento dos dois não era nada bom. Ele foi acusado de agredi-la 2 vezes. A primeira foi uma acusação de agressão e a segunda com a intenção de estrangulá-la. Ele a estrangulou até o ponto que ela desmaiou. A discussão dos dois nesse dia foi porque ela queria terminar o namoro e ele não aceitava. A polícia emitiu a Nabil uma ordem de não contato contra Jolie. Ele também foi expulso da Mount Vernon e enviado para uma escola alternativa. Um dia depois que o FBI entrou na investigação, as autoridades levaram Nabil para um interrogatório devido às acusações de agressão. Então ele era o principal suspeito nesse momento. Após 5 horas de interrogatório pelas autoridades, Nabil admitiu ter matado Jolie. Nabil alegou que ele e Jolie estavam conversando com frequência naquele dia, o que era contra a ordem de não contato. Nabil foi quem pediu o celular do menino de 13 anos para que ele pudesse ligar para Jolie e pedir que ela se encontrasse no Holland Park. Nabil descreveu seu estado atual para as autoridades como vivendo o calor da paixão e ficando cego de raiva. Ele alegou que depois que a Jolie chegou, que se encontrou com ele no parque, os dois estavam caminhando, até que no momento ela caminhou uns passos à sua frente, então ele a estrangulou, mas foi um estrangulamento estilo de MMA, foi assim que ele classificou o que ele fez com ela naquela tarde. Comecei a sufocá-la cada vez mais, a ponto de não saber o que me levou a esse ponto. Ele continuou o estrangulamento até que ela estivesse morta. Para ter certeza, ele ainda segurou seu pescoço mais 2 vezes para ter a certeza absoluta de que a tinha matado. Depois, ele carregou o corpo dela para dentro da floresta e escondeu. Os investigadores perguntaram por que ele não chamou a polícia depois do crime, e ele disse que não poderia confessar aquilo naquele momento. Nabil confessou que quando jogou o corpo de Jolie, foi ele quem pegou o celular dela e enviou uma mensagem para sua irmã Zane, informando que ela participaria de uma festa. Em seguida, ele removeu o chip do celular de Jolie, o colocou em uma sacola pesada e jogou no lago que tinha próximo. Nabil afirmou que fez isso para esconder qualquer evidência de suas interações com ela. Nos 6 dias após o seu assassinato, ele visitou seu corpo novamente entre 12 e 18 de janeiro. Ele voltou e tentou fazer uma cova rasa para deixar menos visível. Ele afirmou que estava muito bravo, pois precisou trocar de escola, e nessa nova escola não tinha nenhum programa com basquete. Ele precisou trocar de escola por causa da restrição contra Jolie, então ele a culpou por não poder mais jogar basquete. Então foi esse o motivo que ele tirou a vida dela naquele dia.
De acordo com a Zane, ele mandava muitas mensagens para a Jolie. Era quase que uma perseguição. Ela queria terminar o relacionamento, como a gente viu, mas ele não queria. Então, mesmo que ele tivesse raiva dela, a gente viu que ele queria chegar até aquele ponto, que ele planejou fazer aquilo. Alguns amigos, colegas de escola que estudaram juntos com os dois, falaram que jamais conseguiu imaginar ele ter esse tipo de atitude. Então, parecia que ele era um garoto bem tranquilo, mas que na verdade ele tinha todos esses sentimentos dentro dele, principalmente a raiva, que a gente pode dizer que chegou no ponto mais alto naquele dia e ele cometeu o assassinato. A mãe de Jolie diz que a confissão de culpa coloca um ponto final em tudo. Estou apenas grata que isso aconteceu, para ser honesta com você. Há muitas famílias que não sabem o que aconteceu com seus entes queridos, disse Sereta. Há muitas famílias que ainda estão procurando por seus filhos desaparecidos, e ainda há muitos assassinos que ainda estão soltos. Nabil se declarou culpado do assassinato de Jolie Moussa em 4 de setembro de 2019 e recebeu uma sentença de 99 anos de prisão. Ele não será elegível para a liberdade condicional até os 60 anos de idade. Ele falou em sua sentença, onde se desculpou pelo que havia feito, mas ninguém acreditou em seu pedido de desculpas, e parece que seu advogado o obrigou a fazer aquela declaração. Antes de proferir a sua sentença, o juiz Randy Bellows listou algumas das evidências contra Nabil Ebrahim, incluindo o fato de que ele usou o telefone de sua mãe para pesquisar no Google quanto tempo leva para estrangular alguém até a morte. Então, a gente vê que foi um crime premeditado. Para ajudar na luta contra a violência contra as mulheres, a mãe de Jolie se tornou uma defensora. Ela disse: "Eu acho que muitas mulheres e jovens maltratadas não percebem o perigo e acreditam que ele te ama e vai estar lá por você, que ele nunca faria algo assim. Sim, ele fica com raiva, mas ele nunca faria isso. Eu só não quero que outra criança ou adolescente ou mulher ou qualquer pessoa passe por isso. Foi uma morte sem sentido. A morte da Jolie foi sem sentido." O promotor do caso disse que às vezes as pessoas não percebem que o abuso pode acontecer em um relacionamento de adolescentes. O abuso doméstico começa com o abuso psicológico. Parte disso leva as pessoas a esconder o abuso e levá-la à autoculpa. E foi exatamente isso que aconteceu no caso da Jolie. Ela contou para sua irmã que se sentia muito culpada por tudo que aconteceu no relacionamento dos dois. Que ele precisou ir para outra escola por causa da restrição e tudo mais. E ela acreditava que era culpa dela. Mas a gente sabe que na verdade a culpa era dele. Ele foi agressivo, ele tentou agredir ela, ele tentou estrangular ela. Então a polícia deu toda a proteção que ela tinha. Mas ela estava naquele relacionamento muito tóxico e ela não conseguia perceber aquilo, que ele era o errado da história e não ela. Então a gente viu que ele fazia toda essa pressão em cima dela, colocava a culpa nela e infelizmente a gente viu que esse caso teve um final muito trágico. A Zane também disse que todo o processo, o julgamento, tudo foi muito doloroso para a família, porque eles tinham que ir lá nas sessões ouvir toda aquela história de novo, a forma como a Jolie foi morta, que foi uma forma muito, muito pesada, uma forma muito brutal. Então eles tiveram que ouvir muito aquilo várias vezes, e é claro que isso machucou muito a família, mas ela diz que se sente agradecida pelo caso ter tido um final e que a justiça para Jolie foi feita. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como eu falei, é algo que acontece, infelizmente, muito no dia a dia. A gente sabe de vários casos aqui no Brasil, fora, de relacionamentos abusivos que terminam de uma forma muito trágica, tanto com o homem quanto com a mulher. E, infelizmente, isso é um problema muito grande e é muito difícil, a pessoa perceber que está num relacionamento abusivo. Às vezes, pra gente que tá de fora, parece muito fácil pensar, bom, por que ela não terminou, ou por que ela não chamou a polícia? Ela fez tudo isso, ela chamou a polícia, ela tentou terminar o relacionamento, ela teve um pouco de lucidez e tentou terminar o relacionamento, mas ele a agrediu, então, não foi suficiente, a polícia não conseguiu proteger ela. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem, e até o próximo.